gente fala de eleição municipal, é uma eleição quente. Ué. O meu primo, o meu irmão, o meu vizinho é candidato. E aí começam, né? Aí a gente quer saber um pouquinho sobre legislação, o que pode, o que não pode, o que é excesso, o que não é excesso, qual é o papel da promotoria eleitoral nesse momento. E hoje, inclusive, está entrando um material importantíssimo para ser analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é a utilização da inteligência artificial nas eleições. O que pode, o que não pode, como pode. Porque você sabe que a inteligência artificial, ela modifica a cara do cidadão, ela repete a voz do cidadão e aí você está escutando algo que não foi dito por ele, mas com a voz dele. E daí? Como é que pode isso? Então essas coisas todas estão sendo discutidas. E aqui em Humaitá, em especial, as nossas redes sociais, elas se enchem, né? Elas borbulham, elas esquentam, elas fervem. E aí nós temos também uma chamada polarização. Algo que acontece na política brasileira. Eu tenho até medo de errar, mas eu acredito que foi naquela transição Dilma, quando ela teve o impeachment, me fugiu o nome do senador, que na época era vice-presidente e assumiu a presidência da República, ficou um ano lá como presidente, Michel Temer, né? E daquele momento em diante começou uma polarização, que o PSDB, então, na época, ficava questionando, porque houve uma margem muito pequena de votos do perdedor para o vencedor no segundo turno. E aí começaram os questionamentos. Aí depois veio a época Bolsonaro, aí veio o questionamento sobre a eleição eletrônica, a votação eletrônica, que isso pode, isso não pode, cadê o código? Nós começamos a descobrir códigos e mais códigos dentro das sessões, né? E nós estamos no momento onde temos também aqui no município de Humaitá uma polarização. Quem está no poder, quem está fora do poder. Quem está no poder quer permanecer, quem está fora quer entrar. Aí nós temos os adeptos, aqueles que estão junto com as pessoas que estão no poder e aqueles que estão junto com as pessoas que estão fora do poder. E aí as redes sociais ganham em emoção, em sensação. Quantos candidatos nós teremos? Bom, isso são respostas para lá para o meio do ano, quando começarem as nossas convenções, porque nós temos prazos também dentro dessa legislação. Dr. Wesley, primeiro, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa, obrigado por estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre política. Eu sempre tenho dito e batido nessa tecla que, assim como o futebol, a gente deveria conhecer muito bem quem é o elenco, quem é o time mais preparado. Assim deveria ser na política, né? Para não deixar para a última hora e não ter justamente essa polarização, muitas vezes sem conhecimento de quem é o time que está sendo formado. Boa tarde, bem-vindo. Fábio, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 104.9 FM. Para mim é uma alegria estar com você aqui para a gente poder discutir um pouco sobre a legislação eleitoral. Aqui no município atuo como promotor eleitoral da 17ª Zona desde a eleição passada. Nas eleições de 2020 tivemos algumas condenações, tivemos candidatos a prefeito, então, que era o prefeito em reeleição condenado pela prática de ilícitos eleitorais, vereadores no exercício do mandato que pretendiam reeleição também foram condenados pela prática de ilícitos eleitorais. Então já acompanho as eleições aqui há 2 eleições, estou na minha 3ª eleição no município de Humaitá. Isso é bom ou é ruim para o promotor? É importante para o Ministério Público conhecer as informações e quem são os atores do processo eleitoral. Isso facilita o processo de fiscalização e até para que se conheça a forma e quais são os ilícitos eleitorais mais praticados. Então é um benefício para a população ter um promotor que já atua no município há algum tempo, porque ele já tem maiores munições para entender, ou maiores condições para entender o funcionamento específico da eleição em Humaitá, porque cada município tem as suas especificidades. Eu vou fazer uma tradução para você que está aí do outro lado, chegando agora. Estou conversando com o promotor de justiça, que é promotor eleitoral também aqui da 17ª no município de Humaitá. É o São Domingos Sávio. Lembra do time experiente que eu falei que estava em campo? Conhece os caminhos, conhece os atalhos. 2020 foi um ano que a gente pôde buscar muito aprendizado em termos de justiça com relação ao que pode e o que não pode em uma eleição? Então, há algum tempo nós já temos uma lei eleitoral muito conhecida por aqueles que atuam nas eleições, partidos, candidatos, os eleitores, que é a nossa lei das eleições, o Código Eleitoral.
É verdade que tivemos algumas modificações, mas não foram importantes. As grandes modificações que nós tivemos aconteceram no ano de 2015. Então já era uma legislação já conhecida e com jurisprudência formada no TSE, no TRE Amazonas. As condenações de 2020 a que o senhor se referiu, elas podem e vão influenciar em 2024 na composição? Se mantidas as condenações que foram pela prática de abuso de poder político, nós tivemos o uso da máquina pública para beneficiar campanhas eleitorais e a legislação proíbe que aquele que está no exercício do cargo, que pretende concorrer à reeleição, possa usar as atribuições que tem, o poder que tem para beneficiar a sua campanha ou prejudicar campanhas. Quando alguém é condenado pelo abuso de poder político, que é o que aconteceu, nós temos como consequência uma inelegibilidade. Ele fica impedido de participar das eleições pelo período de 8 anos. 8 anos. Também nós tivemos condenação por causa de, mais conhecido como compra de votos. A legislação chama de captação ilícita de sufrágio, que é quando há uma troca por bem, por dinheiro, por uma consulta, uma dentadura. Ou por uniforme, no caso. Uniforme em troca de voto do eleitor ou do não voto. Quando isso acontece, além da multa, da cassação do registro ou do diploma, também nós temos como consequência uma inelegibilidade que é também pelo prazo de 8 anos, ou seja, o candidato fica impedido pelo prazo de 8 anos. E não foi só o caso do uniforme, nós tivemos aqui também uma abordagem que teve como consequência a apreensão de dinheiro, identificação de um esquema para a compra de votos de eleitores no dia das eleições, que também fez com que um candidato que estava concorrendo à reeleição ele fosse condenado, foi condenado por captação ilícita de sufrágio. Ele não chegou a se eleger, mas perdeu, teve a punição, 8 anos. Isso, vai ficar inelegível pelo prazo de 8 anos. Esse em especial parece-me que não recorreu da decisão. O senhor tem acompanhado os outros casos? É possível a gente fazer uma abordagem hoje? Opa, está em segunda instância, estão recorrendo? Eu acompanhei até a saída aqui da comarca de Humaitá. Aí depois houve a condenação de 2 candidatos, um vereador no exercício do cargo, outro o ex-prefeito. E contra as condenações que foram emitidas pelo juízo eleitoral, houve interposição de recurso para o TRE Amazonas. Aí a partir daí eu não mais acompanhei, mas mantida a condenação, ou a partir do momento que o TRE confirma a condenação proferida, já ficam inelegíveis, mesmo que caiba recurso contra a decisão. Essa inelegibilidade ela acontece a partir do momento que o TRE confirma a ocorrência do abuso de poder ou a ocorrência da captação ilícita de sufrágio. Então quer dizer, ela pode começar daqui para frente. Exatamente. Se o TRE já tiver confirmado, quer dizer que esses candidatos já estão inelegíveis, não poderão participar das eleições de 2024. Isso não aconteceu até agora? Eu não posso afirmar porque eu não acompanhei o processo no TRE. Doutor, qual é o papel do promotor eleitoral? O Ministério Público tem um importante papel, que é defender a ordem jurídica e defender o regime democrático. O Ministério Público atua para combater a prática de ilícitos eleitorais que de alguma forma manipulam, maquiam e ofendem a legitimidade de uma eleição. Todas as vezes que um candidato ele usa indevidamente dinheiro, ele manipula a máquina pública para beneficiar ou prejudicar campanhas, a legitimidade do processo democrático fica afetada. Isso quer dizer que um eleitor, ao invés de votar com base nas suas escolhas, nos seus valores, nas suas necessidades, passa a escolher o candidato por causa do que ele recebeu ou deixou de receber. E isso é muito ruim para as eleições. Nós, eleitores, precisamos fazer as nossas escolhas, escolher aqueles candidatos que vão atender aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho como certo, ou aquilo que eu espero que se faça, e não pelo que eu recebi. Aliás, eu já deixo, inclusive, um conselho para o povo maitaense: se receber um determinado candidato na sua casa, que quer oferecer dinheiro, consulta, ou qualquer outro tipo de benefício em troca do voto, não vote nesse candidato. Ele não merece o seu voto, porque é alguém que está manipulando, fraudando e praticando até mesmo um crime para conseguir a sua eleição. E se já na campanha eleitoral eu tenho alguém cometendo crime para conseguir ser eleito, imagine o que ele vai fazer quando for eleito. Ocupando um cargo. E essa é a razão pela qual muitas vezes nós temos
políticos corruptos, mas são corruptos desde o início. E nós, povo, somos os responsáveis por eleger essas pessoas que praticaram ilícitos já desde o início. Então, se já estava tentando me comprar no início, já na campanha, eu não posso exigir dele depois uma conduta moral, porque ele já foi imoral já na prévia, já na campanha eleitoral. E aí chegou alguém na sua casa, oferecendo dinheiro em troca do seu voto, oferecendo um cargo, um atendimento, não escolha esse candidato, porque já é um indicativo de que ele não tem moralidade para exercer um cargo eletivo. Bom, eu tenho um que tem moralidade, que pode ser um candidato, que pode representar você aí do outro lado. Meu pré-candidato a vereador para 2024 é JJ, já trabalha comigo há muito tempo. A partir de quando que eu posso usar esse tipo de expressão na rede social, em público? Nós tivemos mudanças na lei eleitoral para permitir divulgação da pré-candidatura mesmo antes do dia 16 de agosto. Pela lei, propaganda eleitoral só é permitida após o dia 15 de agosto. Por que 15 de agosto? 15 de agosto é o último dia que as coligações, as federações e os partidos podem pedir o registro de candidatura dos seus candidatos. Então todo mundo que vai ser candidato tem o pedido apresentado até 15 de agosto. Então é só depois desse dia que pode iniciar os atos de campanha, iniciar a propaganda eleitoral. Ele pode se dizer candidato. Candidato, pedir voto. Agora, antes desse dia 16 de agosto, a lei autoriza que quem tem a intenção de se tornar candidato, ele possa apresentar essa sua pré-candidatura e dizer para qual cargo pretende concorrer, apresentar as suas qualidades pessoais que o habilitam a ser o candidato para aquele determinado cargo, pode dizer qual é a sua plataforma, o seu projeto político. O que ele não pode fazer é fazer um pedido explícito de voto. Então, nesse período em que estamos, os candidatos já podem divulgar as suas pré-candidaturas. Pode falar pré-candidato. Pode falar que é pré-candidato, pode falar o porquê ele é o melhor ou o pior para participar das eleições, o que ele pretende fazer. Mas se pedir voto, aí temos a propaganda eleitoral antecipada e estará autorizada a aplicação de uma multa eleitoral. Então, nós estamos acompanhando já nas redes sociais uma série de cidadãos se apresentando como pré-candidatos. Isso não é uma conduta ilícita, é uma conduta permitida. Agora, é verdade que nessa pré-campanha é possível que alguém se apresente como pré-candidato, mas existem algumas proibições. O que eu não posso fazer durante a eleição, eu não posso fazer na pré-campanha. Então, eu não vou poder usar outdoor, eu não vou poder usar recursos financeiros, econômicos de forma demasiada, de forma não razoável, já para promover essa minha pré-campanha. Aí, se houver esse uso excessivo de dinheiro, está proibido. Não posso fazer showmício. Então, tudo aquilo que é proibido durante a eleição, nesse ato de pré-campanha, também não pode. Também não pode. E, por fim, o pessoal que fala inglês, eu não falo inglês, mas o pessoal do inglês gosta das word magics, ou das palavras mágicas, que alguém, apesar de não fazer um pedido de voto, ele faz um pedido de voto implícito, que é aquele que fala... Eu ia perguntar agora o implícito. Isso, que é o uso das palavras mágicas, ele chegar e falar, em 2022, sou a sua melhor opção. Não fez um pedido explícito de voto, mas ele usou palavras mágicas, aquelas palavras que indicam que o que ele está querendo, na verdade, é o voto do eleitor. Conto com você para me apoiar. É uma palavra, é uma expressão mágica aí? Não, conto com você para me apoiar. É possível que os candidatos peçam apoio às suas pré-candidaturas. Até porque ele está pedindo um apoio para a candidatura. Agora, fazer o pedido que a gente chama explícito de voto, vota em mim em 2024, aí está proibido. Aí já... Aí já passou os limites. Passou dos limites. Caso de cartão vermelho. Cartão vermelho antes de entrar em campo. Isso. É porque tem os casos, né, de expulsões antes. O senhor falou de federação, o senhor falou de coligações. Qual é a diferença? Então tivemos uma mudança em 2021. Foi realizada no Brasil para a criação de uma figura chamada federação. Nós temos os partidos são indispensáveis. É verdade que nós temos problemas com o exercício do papel do partido, por vezes se reclama muito que o partido não exerce o papel de representar alguns ideais, valores, ideologias, mas o partido político será tão melhor quando a sociedade brasileira entrar e se filiar aos partidos políticos. O que falta para melhorar os partidos e fazer com que os partidos políticos alcancem e realizem os seus projetos é que a população de bem, o cidadão de bem, se torne filiado dos partidos. Porque a decisão de um partido é tomada de forma democrática, por maioria.
Se o povo de bem estiver no partido filiado, teremos melhores decisões, melhores candidatos. Quanto maior o distanciamento do cidadão de bem do partido, quer dizer que teremos piores candidatos e piores escolhas feitas nos partidos. Então temos o partido, que é uma figura, é uma estrutura importantíssima para a eleição, não tem eleição necessária, não tem sem eleição partido. sem ele. Nós temos as coligações. Coligação é uma união de partidos políticos para disputar umas eleições. O partido político pode definir que é mais estratégico, ele vai ter um melhor alcance, uma melhor campanha, vai ter uma maior possibilidade de eleger os seus filiados se ele unir forças com outro partido. A coligação existe especificamente para disputar uma eleição. Terminada a eleição, ela deixa de existir. E a coligação partidária, desde 2017, só pode ser feita nas eleições majoritárias. Então, no âmbito municipal, só para prefeito. Nas eleições de vereadores, está proibida a formação de coligações. E, finalmente, em 2021, criou uma figura chamada federação. A federação partidária é uma união de partidos, com partidos políticos, entendem que é mais estratégico, é melhor, mais efetivo a união de partidos para, no âmbito nacional, eles participarem das casas legislativas, participarem dos debates, da edição das leis, de forma federada, e também disputar as eleições. A grande diferença entre coligação e federação, porque na coligação e na federação nós temos união de partidos. Correto. Mas o que diferencia as duas é que a coligação é específica para a eleição. A federação ela existe independente de eleição. Formada uma federação, ela vai existir por pelo menos 4 anos. E a partir da formação da federação, esses partidos vão atuar tanto dentro do Congresso, dentro das assembleias, dentro das câmaras municipais e também nas eleições de forma unida. E por que se criou essa tal de federação? É aqueles pequenos partidos que não conseguiam ter acesso gratuito ao rádio e televisão, não conseguiam dinheiro do fundo partidário. Eles entenderam que era melhor se juntar com outros partidos para que todos eles juntamente unissem forças para exercer, então, para participar da transmissão da propaganda partidária que todo mundo gosta no rádio e na televisão e também para receber dinheiro do fundo partidário. Então é uma questão de estratégia partidária formar ou não federação. Formada a federação, partido político federado, na eleição e fora da eleição atua junto. Isso tem reflexo na eleição municipal? A Também, federação né, formada? Nós tivemos, por exemplo, um caso de formação da federação do Partido dos Trabalhadores, o PSOL, alguns partidos se uniram. Quer dizer que esses partidos que estão federados lá no âmbito nacional vão atuar aqui em Humaitá nas eleições municipais de forma federada. Então, na eleição de prefeito e de vereador, o partido que está federado em âmbito nacional vai atuar via federação, eles não vão atuar de forma separada. Cada partido, cada coligação ou cada federação pode indicar até quantos candidatos para a proporcional? Então, para prefeito, cada partido, cada coligação ou federação apresenta um candidato a prefeito, um candidato a vice. E é importante que a população saiba, porque em 2014, quando tivemos a eleição da Dilma, a grande expressão da polarização no Brasil, eu lembro que aconteceu em 2014 com as eleições de Dilma e Aécio. E aí, depois dessa eleição, a Dilma iniciou seu segundo mandato, e assim que ela foi cassada por crime de responsabilidade, Michel Temer se tornou o presidente da República. Nós tivemos muitas críticas, disseram que Temer era um presidente sem voto. Mentira, mentira. O Temer foi eleito. Quando o povo votou na Dilma, votou no Temer. E é importante que a população, ao votar, ao escolher o seu prefeito, também verifique quem é o vice, porque se houver morte, se houver cassação, ou se houver renúncia do prefeito, é o vice que vai se tornar prefeito. Então, quando votamos no prefeito, a gente já está votando no vice que com ele foi registrado. Agora, nas eleições proporcionais, cada partido ou federação podem apresentar aqui em Humaitá, que nós temos 15 vereadores, então cada partido e cada federação pode apresentar até 16 candidatos. Não é obrigatória a número de vagas mais um. Isso. Não é obrigatória a apresentação de 16, mas eles poderão apresentar até 16 candidatos, porque o artigo 10 da Lei das Eleições diz que cada partido apresenta candidatos correspondentes até 100% do número de vagas em disputa mais um. Então, aqui em Humaitá, 16 vagas. Independente se o meu partido é o A
Esse partido A resolveu que vai lançar somente 10 candidatos a vereador. Eu tenho que preencher 30% dessas vagas com mulheres. Aí nós temos também uma exigência para fomentar e promover a participação da mulher na política. Previu-se que cada partido político deve preencher no máximo 70%, no mínimo 30% de candidatos de cada sexo. Então, não necessariamente é 30% de mulheres. Eu posso ter 70% de mulheres, 30% de homens. O que eu não posso é ter mais de 70% de um sexo e menos de 30% de outro sexo. Os gêneros têm que estar ali, então, 30 e 70. Isso. Eu posso ter, por exemplo, o partido político apresentou 10. Eu posso ter 7 mulheres e 3 homens. Eu posso ter 5 mulheres, 5 homens. O que eu não posso ter é menos de 3 de um sexo. Então eu não poderia ter, por exemplo, 2 homens e 8 mulheres. Não pode. É 30, 70. Então eu tenho que ter 7 mulheres. 7 mulheres, 3 homens. 3 homens, 7 mulheres. Ou 6 mulheres, 4 homens. Então eu tenho que respeitar esse patamar de 30 a 70%. Essa proporcionalidade tem que ser respeitada. Para você que está chegando agora, eu estou conversando com o Dr. Wesley Machado, promotor de justiça do município de Humaitá e promotor eleitoral. Estamos falando um pouquinho sobre regras, sobre o que esperar das eleições 2024, na formação aí dos partidos. Quais são as datas importantes que devem ser observadas? O senhor tem de memória? Então, uma grande data importante, inicialmente para partido e para os filiados de partidos políticos, é aquela data compreendida entre 20 de julho a 5 de agosto. Teremos aqui no município, nesse período, a realização de convenções partidárias para que os partidos definam quem serão seus candidatos e também para deliberarem se nas eleições de prefeito participarão de forma coligada ou de forma isolada. A partir daí começa o registro de candidatura, que é quando os candidatos irão, por meio de seus partidos, coligações e federações, apresentar um pedido para a Justiça Eleitoral de registro de candidatura. Qualquer candidato, para participar das eleições, tem que apresentar pelo partido, pela coligação, esse pedido para a Justiça Eleitoral, que é uma forma de verificar se ele está apto ou não para participar das eleições, se ele pode ou não concorrer a cargos eletivos. O que pode tirar um candidato, por exemplo? Aí nós temos, de um lado, alguns requisitos que todo candidato tem que preencher: nacionalidade brasileira, estar no pleno gozo dos direitos políticos, alistamento eleitoral, ter domicílio eleitoral no município de Humaitá por pelo menos 6 meses, estar filiado a um partido político há pelo menos 6 meses, e para prefeito ter pelo menos 21 anos de idade, para vereador 18 anos de idade. Esses são os requisitos. Se um candidato deixa de preencher um requisito que seja, já está fora da eleição. Desculpe interromper a sua linha de raciocínio, quer dizer então que quem quer ser candidato nas eleições municipais em outubro, ele já tem que estar, nesse momento, filiado. Aí a data vai ser em abril, 6 meses antes da data das eleições, a data limite ali no início de abril. É aquela janela que também sobra para troca de partidos. Aí a janela vai do início de abril até o início de março. Quem é vereador, está no exercício do mandato, quer participar das eleições de 2024 e não quer ficar no início de maio, né? Início de março. Março? Início de março até o início de abril. Começou, então começa agora. Sexta-feira agora. Semana que vem começa. A partir da próxima semana começa a janela. Isso, são 30 dias. Isso. Que são os vereadores que estão filiados a um determinado partido, mas não querem mais ser candidatos por esse partido. Eles querem participar das eleições por um outro partido. Aí abre-se uma janela para que eles possam trocar de partido. Quem é vereador e troca de partido fora desse período, acontece ou pratica um ilícito que a gente chama de infidelidade partidária. Pode perder o mandato. Mas se ele trocar de partido dentro desses 30 dias antes da data final para a filiação partidária, está autorizada a troca de partido e ele não vai perder o seu mandato. Então eu posso, e qualquer um pode se filiar até o dia 6 de abril, acho que é. Aí a gente pega 6 meses antes da data das eleições. A eleição é Nesse ano a eleição vai ser 6 de outubro, então até 6 de abril. Tem que se filiar até 6 de abril. Isso quer dizer que a gente volta 30 dias antes, vai dar ali no dia 7 de março, que aí não é contado em mês, mas em dias até 7 de... A gente pega o período de 7 de março até 6 de abril, é a janela partidária. Correto. Os vereadores que querem trocar de partido possam trocar. E quem quer participar das eleições deve estar filiado a um partido até o dia 6 de abril
não estando filiado até essa data, não vai poder participar das eleições, porque no Brasil não existe candidatura avulsa. Alguém só vai para a eleição se for filiado a um partido político. Para o eleitor, alguma data importante, tipo, a gente vê muitas vezes as pessoas trocando domicílio eleitoral, tem um prazo também, né? Aí para o eleitor que quer mudar o seu domicílio eleitoral, aí já faço inicialmente um alerta. Nós temos alguns eleitores sendo aliciados por vereadores ou aqueles pré-candidatos a vereadores, e eles procuram promover a migração. Isso. Eles procuram conhecidos, familiares que têm domicílio em um outro município para alterarem o seu domicílio eleitoral para a zona eleitoral de Humaitá. Para alguém ter domicílio eleitoral em Humaitá, não precisa necessariamente morar em Humaitá. Eu, por exemplo, tenho meu domicílio legal, a Constituição ordena que eu tenha o meu domicílio em Humaitá, por isso eu sou morador de Humaitá, moro em Humaitá, minha família está em Humaitá. Só recebeu o título, né, de cidadão humaitá. Isso. Mas o meu domicílio eleitoral é no Distrito Federal. Então é diferente o meu domicílio civil do meu domicílio eleitoral. Porque para alguém ter domicílio eleitoral, basta ter vínculos com o Humaitá. Um vínculo político, um vínculo familiar, ter um imóvel em Humaitá, vínculo social. Se alguém tem vínculos com o Humaitá, mesmo que aqui não more, pode ter domicílio eleitoral no município de Humaitá. Agora, se um eleitor que não tem nenhum vínculo com o Humaitá, atendendo um pedido ou porque recebeu um dinheiro de um pré-candidato a vereador, muda o domicílio para cá, ele pratica um crime chamado de inscrição eleitoral fraudulenta. Então aqui vai um alerta para eleitores. Inscrição eleitoral fraudulenta. Artigo 290 do Código Eleitoral. Então quem é eleitor, não tem domicílio em Humaitá, mas está sendo aliciado para mudar para cá, cuidado, você pode responder pela prática de um crime chamado de inscrição eleitoral fraudulenta. Mas se tem vínculos, seja familiar, o pai, a mãe, um vínculo social, nasceu aqui, tem amigos aqui, tem imóveis aqui no município de Humaitá, e aí ele poderá então fixar o seu domicílio eleitoral aqui. Isso até quando? A legislação, é uma resolução do TSE, vai prever que, e também a lei das eleições, prevê que tem que fazer o pedido até o 151º dia antes da data da eleição, que é ali no início de maio. A gente volta mais ou menos 5 meses antes da data das eleições, a gente chega em maio, até o início de maio é a data final para quem quer mudar domicílio eleitoral para o Humaitá e participar como eleitor das eleições de 2024. Lembrando que a gente tem que diferenciar. Uma coisa é o domicílio eleitoral para participar das eleições, para ser candidato. Para ser candidato 6 meses antes da data das eleições. Agora, quem é eleitor e quer votar em Humaitá, quer ter o seu domicílio eleitoral em Humaitá, tem até o início de maio para fazer o pedido de transferência eleitoral. Não só de transferência, mas também quem quer se alistar como eleitor. Então, quem ainda não é eleitor, quem já tem 15 anos de idade e já quer participar, como diz o ministro Carlos Aires Brito, quer participar da festa da democracia, tem que requerer a sua inscrição eleitoral até o início de maio, porque é até o 151º dia antes da data da eleição. E aí, como eu estava falando, Fábio, tem que preencher alguns requisitos, aí apontei para você, mas também se ele for inelegível, a inelegibilidade impede, mesmo que ele preencha todos os requisitos, vai impedir que ele participe das eleições. Se for condenado ou coisa parecida. Aí nós temos várias inelegibilidades. A maior causa que gerou a atuação do Ministério Público na eleição de 2020 foi a inelegibilidade decorrente do analfabetismo. Quem quer participar das eleições tem que comprovar a sua alfabetização. Aí tem vários meios, CNH, pode juntar diploma, certificado escolar, fazer uma declaração de próprio punho na presença de um servidor da Justiça Eleitoral, mas tem que comprovar que é alfabetizado. E não é porque é vereador no exercício do mandato, ou porque participou das últimas eleições, que ele já será considerado alfabetizado, né? Tem que comprovar. Isso. E tem uma série de outras situações, como condenação pela prática de alguns crimes, condenação por abuso de poder, condenação por conduta vedada. Então, uma série de situações que podem impedir alguém de participar das eleições. O senhor já tem recebido algum tipo de denúncia na promotoria relacionada à eleição 2024? Já recebi algumas notícias relacionadas à propaganda eleitoral antecipada. Os senhores chamam de notícias de fato, né? Isso. Quando alguém apresenta
uma notícia de um fato ilícito, instaura-se no Ministério Público um procedimento que é chamado de notícia de fato. E aí já recebi, mas todos os que chegaram até agora não tinha em si o pedido explícito de voto. Tinha alguém se apresentando como pré-candidato e dizendo que ia participar da eleição de 2024. E isso especificamente não está proibido pela legislação, já é um ato permitido na pré-campanha. Bom, existem também algumas regras para quem está no poder e quer permanecer no poder, vai disputar uma reeleição. No caso, prefeito, vereador, o que ele pode e o que ele não pode fazer no período que ele é candidato, mas também exerce o cargo. Nós temos uma série de restrições previstas na lei das eleições chamadas de condutas proibidas para agentes públicos. Basicamente, o artigo 73 da lei das eleições proíbe aquela conduta de usar a máquina pública em favor da campanha eleitoral. Então, usar os serviços, se a gente estiver falando de vereador, usar os serviços da Câmara Municipal, serviços custeados pela Câmara Municipal em favor da sua campanha. Então, usar o assessor contratado para atuar especificamente na campanha, usar a impressora da Câmara Municipal para impressão de material de campanha, usar o link de internet da Câmara Municipal para a promoção de atos de propaganda eleitoral. Então, usar serviços e instalações do poder público em favor de uma campanha está proibido. Nós temos a proibição de uso de servidores públicos no horário de expediente nas campanhas eleitorais e, infelizmente, isso é um problema que nós temos nos municípios brasileiros, que é a criação de uma obrigatoriedade para que servidor público pratique ou participe de atos eleitorais, especialmente os servidores em comissão. Aí começa todo aquele cenário de ameaçar, se não participar vai perder o seu cargo, nós vamos estar com a lista de chamada. Um assédio moral. Isso. Aquelas ameaças veladas, aquele controle de presença de servidor em ato de campanha é extremamente proibido, é algo que é uma demonstração do uso da máquina pública em favor da campanha eleitoral. Quem passar por esse tipo de constrangimento é só levar ao conhecimento do Ministério Público. Nós tivemos a notícia desse tipo de fato ocorrido nas eleições de 2020. Nós também não podemos ter a nomeação de servidores dentro desse período. Aí a gente pega 3 meses antes da data das eleições, salvo se for para cargo em comissão. E mesmo para cargo em comissão, se houver a nomeação, mas ficar evidenciado que havia uma finalidade especificamente eleitoral, isso quer dizer que o gestor está abusando do poder e poderá sofrer uma condenação. E o mais grave que nós temos acompanhado nos municípios brasileiros prefeitos intensificando ações sociais, principalmente de distribuição de cestas básicas, já com a intenção eleitoral. Nós tivemos na última eleição em Humaitá a criação de um programa social para distribuir dinheiro que era chamado de Vale Gás, já no período eleitoral, e era uma espécie de conduta vedada e também de abuso de poder. O Ministério Público agiu, nós tivemos condenação neste caso, mas nós acompanhamos em vários municípios brasileiros. Nos 3 anos iniciais de mandato não tinha prática de ações sociais com regularidade, não tinha distribuição de cesta básica. Aí de repente, já no último mês do ano de 2023, há um aumento e a intensificação dessa prática de ação social, essa realização de programa social de forma atípica, de forma diferente do que aconteceu nos anos iniciais do mandato. É uma configuração de abuso de poder político, é um uso indevido da máquina pública em favor de campanha eleitoral e desequilibra a eleição. É claro que aquele que está no poder tem a caneta a seu favor. Quando ele pratica essa espécie de conduta, ele está tornando a disputa sem igualdade, ele está praticando um ato que vai ferir a normalidade de uma eleição e deve ser condenado e sofrerá a atuação do Ministério Público. Quando que a publicidade entra em campo e pode também ser julgada como um fator de interferência no possível resultado? Aí nós temos uma proibição na publicidade de uso da publicidade institucional para promover a figura de quem é o gestor prefeito, e é candidato à reeleição. Então, a publicidade institucional não pode ser utilizada com finalidade eleitoral, e acompanhamos ao longo das eleições de 2020 no município de Humaitá também o uso de publicidade institucional para
promover, divulgar essa ou aquela figura, isso é proibido. Publicidade institucional não é para promoção de pessoas, publicidade institucional é para educar, orientar e informar a população. E quando uma ação é feita, quando um asfalto é colocado, uma cesta básica é distribuída, não foi o prefeito que fez, foi o município com o dinheiro do povo. Quem está no exercício do cargo não fez nada além do que a sua própria obrigação, e não foi ele que fez, quem fez é o município. Então a população de Humaitá tem que saber que quando o asfalto vai para a rua, não foi o senhor prefeito que fez. Quem assim o fez foi o município de Humaitá, usando o dinheiro do próprio povo de Humaitá, que foi arrecadado quando nós temos distribuição de cesta básica, a colocação de médicos à disposição. Não é um gestor que faz, é o município que faz. E ele, ao contrário, cumpre a sua obrigação e não pode usar isso para beneficiar a sua própria campanha eleitoral. A exploração dessa imagem, atribuindo fatos públicos, fatos praticados com dinheiro público, atribuir isso a um gestor é uma espécie de abuso de poder, e se esse tipo de publicidade institucional for praticada, pode atrair cassação de diploma, pode atrair também inelegibilidade do gestor. Quando o cidadão terminou a eleição, foi eleito, diplomado, assumiu e por algum motivo em menos de um ano acontece um processo de cassação. Nós temos novas eleições, o segundo lugar assume, em que momento isso acontece? Nós temos no artigo 224, parágrafos 3º e 4º do Código Eleitoral, a solução para esse problema. Se eu tenho um candidato que foi eleito prefeito, está no exercício do seu cargo e ele é cassado pela prática de ilícito eleitoral, praticou abuso de poder, uma conduta proibida, uma compra de votos, se isso acontece, ele e o vice são cassados. Mesmo que o ilícito tenha sido praticado só pelo candidato a prefeito, quando ele pratica um ilícito, ele vicia toda a chapa, porque o vice foi beneficiado. O voto viciado, o voto que foi comprado, foi um voto que alcançou o prefeito, mas também o vice com ele registrado. Então caça a chapa inteira. Se essa cassação acontecer nos 3 anos e meio iniciais do mandato, o Código Eleitoral obriga que se faça novas eleições diretas. Então o povo vai às urnas e vai escolher o sucessor, quem vai ser o próximo prefeito, enquanto está nesse processo. Cassou um, até que se faça efetivamente a nova eleição, o presidente da Câmara exerce a chefia do Poder Executivo, vai exercer interinamente o cargo de prefeito. Agora, se nós tivermos isso acontecendo nos últimos 6 meses do mandato, se essa cassação da Justiça Eleitoral se der nos últimos 6 meses, diz o Código Eleitoral que a Câmara Municipal escolhe o novo prefeito. Nós temos uma eleição indireta pela Câmara Municipal. Desincompatibilização. Eita, eu treinei a manhã toda para falar essa palavra aqui. Doutor, desculpa a brincadeira, o assunto é sério. Por que o candidato à reeleição, a prefeito, por exemplo, ele não precisa deixar o cargo? Isso é um problema que aconteceu em 1997, quando do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso começou-se a defender no Brasil que um período de 4 anos era insuficiente para implantar um projeto e um programa de governo. E à época o PSDB, juntamente com outros partidos, por exemplo o PMDB, encamparam a proposta de mudar a Constituição para permitir a reeleição. Até 1997 nós não tínhamos reeleição para chefe do Executivo. Foi feita uma mudança na Constituição para permitir que o presidente, o governador, o prefeito, eles podem se reeleger para um único mandato seguinte. Só que quando essa mudança foi feita na Constituição, o Poder Constituinte, o Congresso Nacional, esqueceu de mudar o artigo 14, parágrafo 6º da Constituição. Então, a Constituição Federal, no seu 14, parágrafo 6º, cria o que a gente chama de inelegibilidade decorrente da incompatibilidade. Em outras palavras, se quem é chefe do Executivo não renuncia ao seu mandato até 6 meses antes da data das eleições, ele é inelegível, não pode participar das eleições. Então, se eu tenho um presidente, governador, prefeito, que quer participar das eleições para outros cargos, ele só pode participar da eleição se ele renuncia ao seu mandato 6 meses antes da data das eleições. Essa é a razão pela qual João Dória, por exemplo, que tinha intenção de ser candidato a presidente nas eleições de 2022, renunciou ao seu mandato de governador de São Paulo em abril de 2022, 6 meses antes da data das eleições. Só que qual é o problema?
Quando a Constituição exigiu a renúncia do chefe do Executivo, a Constituição usa a expressão outros cargos. Mas tratava de outros cargos porque inicialmente não tinha reeleição. Aí criaram a reeleição e esqueceram de mudar a regra da desincompatibilização. E como regras que limitam o exercício do direito, regras que restringem os nossos direitos fundamentais são interpretadas sempre de forma restritiva, eu não posso ampliar. A interpretação que se deu é: chefe do Executivo vai para reeleição. Reeleição é uma eleição para o mesmo cargo, então não precisa se desincompatibilizar. Então, se vai para outro cargo, só vai para outro cargo se ele renunciar ao seu mandato até 6 meses antes da data das eleições. Neste assunto, e eu espero contar com o senhor outras vezes aqui, porque é sempre importante uma aula, a gente aprende muito aqui na sua conversa. O que é preciso deixar claro, falar ainda sobre eleições 2024, sobre as regras do jogo? Especialmente é importante que o eleitor saiba que candidato que vai para a eleição, ele não pode oferecer nenhum tipo de benefício, de vantagem, fazer uma promessa específica para aquele eleitor em troca do voto. É papel do candidato fazer promessa de campanha. Todo candidato faz promessa de campanha, está dentro de uma campanha eleitoral as promessas, mas promessas gerais. Farei isso, farei aquilo. Agora, beneficiar uma família, vou conseguir um cargo, vou te dar isso, vou te dar aquilo, é uma prática de um ilícito eleitoral. E se o eleitor receber esse tipo de abordagem, aí eu falo de novo, o meu conselho para o eleitor é: não escolha esse candidato. Mesmo que esse eleitor, por causa da necessidade, por causa de uma exposição social, mesmo que ele aceite, saiba que esse não é o candidato que é o mais apto para ocupar um cargo público. Porque quem pratica imoralidade durante a campanha eleitoral, e por vezes, Fábio, infelizmente, em uma campanha para prefeito, nós temos um limite que não ultrapassa R$200 mil para se aplicar em uma campanha de prefeito em Humaitá. Vereador não chega a R$20 mil, mas nós acompanhamos que, na realidade, um vereador, para se eleger em Humaitá, gasta centenas de milhares de reais. Quem pretende concorrer a prefeito, por vezes, gasta valores superiores a R$1 milhão. E se eu tenho esse candidato a vereador que está usando indevidamente dinheiro para comprar voto, e ele aplica esse tanto de dinheiro, ele vai receber depois R$6 mil por mês. Isso quer dizer que ele vai praticar ilícito durante o exercício do cargo para ele suprir o que deixou para trás, esse gasto, eles chamam de investimento, que não é esse ato criminoso que foi praticado durante a campanha. Então, o eleitor foi abordado por alguém que está te oferecendo vantagem ilícita, não escolha, ele vai praticar ato ilícito para depois ele receber de volta esse valor criminosamente aplicado em uma eleição. Tem candidato a prefeito te entregando cesta básica para você votar. Se você está numa situação de exposição, você não deveria aceitar, porque também é crime aceitar algo em troca do voto. Mas recebeu, não escolha esse candidato. Esse candidato praticará ilícito, por vezes desviará recursos públicos, já desvia antes e desviará depois, para poder repor o que foi aplicado em uma campanha. Nós temos candidatos que ficam devendo vários favores para muitas pessoas e durante a campanha ele vai usar o seu cargo para beneficiar esse ou aquele grupo que aportou criminosamente dinheiro na campanha eleitoral para que ele conseguisse ser eleito. 3 pontinhos, porque a gente não vai colocar um ponto final nessa nossa conversa. Isso vai continuar numa outra oportunidade. Doutor, muitíssimo obrigado. Nada, eu que agradeço, eu estou à disposição quando quiser conversar sobre eleições. Para mim vai ser uma alegria, ou assuntos inerentes à promotoria de justiça, eu estou sempre à disposição de você, Fábio, e também dos ouvintes da Rádio 104.9 FM. Um abraço para você, até a próxima, Deus abençoe. Muito bem, meu amigo e minha amiga do rádio, com o apoio cultural da Farmadicas, vamos chegando ao final do nosso programa. Estourou um pouquinho o tempo, mas valeu, porque o assunto era bacana, não é? Gostou? Vai ter mais, durante a próxima semana a gente já vai começar a conversar com